em tela aqui pra vocês, mandaram essa arte pra mim, torcedor do Ceará, né? A torcida do Ceará sempre manda muita coisa pra mim no Instagram, no Twitter, sempre me marca nas coisas. E eu agradeço a vocês, tá? Vocês fazem aqui o canal, porra. A galera que manda muitos conteúdos e aí eu trago o conteúdo do conteúdo, né? O conteúdo ao quadrado, reagindo a um vídeo ou trazendo análise das informações. Seguinte, luta pela permanência. O Fortaleza, daqui pro final da Série A, tem basicamente 11 jogos, né? O Fortaleza na tabela de classificação tem 27 partidas realizadas. Então, são 11 jogos que tem, são 33 pontos para disputar. E aí, o que é que o Fortaleza precisa fazer para permanecer na Série A? O Fortaleza tem a possibilidade 1 para escapar. Tem que vencer 7 jogos. Se vencer 7, pode perder os outros 3, aliás, os outros 4, que vai permanecer na Série A, se a projeção do 16º colocado, que é o Santos, continuar em 44 pontos. Ou seja, tu tem que fazer 45 para escapar. Beleza. Se o Fortaleza vencer 7 jogos dos próximos 11, fica. Dar indícios de que vai vencer 7? Não. Tu olha para essa tabela aqui, tu acha que o Fortaleza vence quantos? Eu não vou nem falar, quantos jogos o Fortaleza vai vencer. Quantos jogos desses 11 o Fortaleza chega com status de favorito? Ou chega com uma boa probabilidade de vencer? Cruzeiro vai tomar trolha, ferro, ou no máximo vai empatar. Mas é jogo que dá pra ganhar, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Flamengo, ferro. Santos na Vila, dá pra pontuar. Vamos lá, dá pra ganhar. Ceará, clássico rei, você vai falar, o Ceará é pai do Fortaleza e é mesmo, mas porra, dá pra ganhar, porque é clássico. Grêmio, dá pra ganhar. 3 jogos que eu acabei de citar, tá? Bahia, ferro. Atlético Mineiro, porra, dá pra ganhar, porque o Atlético Mineiro joga muito mal. Bragantino fora, pô, vamos lá, dá pra ganhar. Tô sendo generoso, tá? Eu não estou falando que o Fortaleza vai ganhar todos esses jogos. Eu estou falando, pô, dá pra ganhar. Corinthians em casa, dá pra ganhar. Botafogo fora e Atlético Mineiro fora, não vai ganhar. Eu acabei de trazer aqui pra vocês um cenário extremamente otimista pro Fortaleza. Vamos supor que dos jogos que eu falei aqui que dá pra ganhar, ele vai vencer. Eu citei 5 jogos e 2 jogos pra ele empatar. Para mim, o teto do teto do teto máximo do Fortaleza é ganhar 5 partidas e empatar 2. Quer que eu traduza para vocês o que é que isso significa? Rebaixamento. E olha que é uma excelente campanha em 11 jogos. São 7 jogos fora de casa, ó, longe do Castelão, e 4 jogos no Castelão, o que pesa negativamente para o Fortaleza, até porque o Fortaleza não ganha de ninguém fora de casa. Só ganhou um jogo que foi do Juventude na rodada passada. E não foi aquela vitória que dá indícios para o seu torcedor de que agora vai. Agora é a virada de chave. O time mostrou uma grande evolução. Não, gente, não tem absolutamente nada disso. Zero. Só um trouxa, só um besta, só um iludido que acredita que agora tem algum tipo de virada de chave. Não, não tem nada disso. Absolutamente nada. Beleza. Aí vamos lá complementar aqui a análise. Um salve aí pro Thiago. Tamo junto, meu irmão. Vamos lá complementar o ponto da análise. Se o Fortaleza vencer 7, aí se vencer 5, que eu acabei de projetar com otimismo, né? 5 empatar 2, o Fortaleza vai fazer 17 pontos. Sabe quantos pontos o Fortaleza tem? 24. Ou seja, 17 mais 24, 41. A projeção do Santos é 44. Acabou, tu tá rebaixado, irmão. Acabou. Tem muito pra onde correr. Beleza, a outra possibilidade. Vencer 6 jogos e empatar 3. Não consigo acreditar nisso nenhum pingo. Aí ele poderia perder apenas 2 partidas de 11. Sei lá, contra um Flamengo da vida e contra um Ceará ou contra um Bahia na Arena Fonte Nova. A outra possibilidade, vencer 5 partidas e empatar 6. Na possibilidade do Fortaleza ganhar 5 jogos, ele teria que empatar 6. Eu coloquei aqui 5 vitórias para o Fortaleza e 2 empates. Ele teria que fazer mais 4 pontos, que seriam 4 empates a mais. E nessa possibilidade aqui, o Fortaleza não poderia perder mais nenhum jogo. Se ele perde um desses jogos, acabou, tá rebaixado também. Se ele ganhar 5 jogos e ele perder um, acabou, tá rebaixado. Não tem muito mistério. Para complementar o outro cenário de rebaixamento, né? Tropeço, se ele perder 4 jogos, ele é obrigado a vencer todos os outros 7 jogos. Tropeço 2, se ele perder 5 jogos, já não alcança mais a meta. E assim, você olha para a tabela do Fortaleza, Cruzeiro deve empatar ou perder, Flamengo deve empatar ou perder, Ceará deve empatar ou perder, Bahia deve empatar ou perder, Botafogo fora deve empatar ou perder, Atlético Mineiro fora deve empatar ou perder.
Bragantino é aquele jogo um pouco mais maluco, você não sabe até que ponto vai estar o Bragantino aí na tabela de classificação, tal, meio difícil. Mas você olha ali para 5, 6 jogos pelo menos que o Fortaleza deve empatar ou perder. Meus amigos, é ferro forte. E quer que eu complemente o ponto da análise do Fortaleza, já linkando um pouco ao esporte? Seguinte, olha esse recorte do futebolês, né? O pessoal que cobre o futebol cearense, Ceará, Fortaleza, Caucaia, Floresta na Série C, que acabou não subindo. Olha o que eles falaram. Vou falar uma coisa pra vocês assim, de todo coração. Ontem eu fiz o jogo do Ceará e Esporte, e aí eu fui pra casa e tal, ouvindo o Eudes e assisti a todo o segundo tempo do Fortaleza. O espírito do esporte, o esporte já tá rebaixado, tá? O espírito do esporte é de time mais aguerrido do que o Fortaleza. A gente falou isso antes do jogo Fortaleza Esporte pra dizer que aquele jogo seria difícil pro Fortaleza. O esporte ontem empata o jogo, vai... Eu disse, o que é que os caras estão querendo? Porque o esporte empata o jogo, pega... Repara no gol do esporte, no gol de empate, né? Ninguém vai comemorar com o Cariús. Ninguém comemora com o Cariús. Pega a bola e vai pro Marleta pega a bola, já vai pra dentro, vai pro campo lá, pro centro do campo, pra bater o centro. O esporte hoje, ele tem mais gana já rebaixado do que o Fortaleza. Deixa eu falar. E aí vamos lá, vamos por parte. Primeiro, a questão do espírito da coisa, né? Teve até um corte que viralizou aí no Instagram, no Reels da vida, que, pô, o cara falou, faltou bom senso pra Cariús. Porra, tu empatou o jogo na reta final do segundo tempo, aos 41 minutos. Ainda tem uns 10 minutos contando os acréscimos. Tu não tinha que ir vou pra torcida organizada do esporte comemorar, bater no peito aqui a esporte. Porra, meu irmão, usa o bom senso. Se fosse um jogo, um gol de uma vitória, um gol no último lance da partida, a gente poderia até ponderar isso aí. Agora, porra, meu irmão, vamos usar o bom senso. Ainda tinha 10 minutos pra terminar o jogo, tava empatado. O Sport é o lanterna virtual rebaixado. Não tem muito o que fazer festa não, cara. E o contrato de Cariús já foi renovado. Então não tem muito o que fazer festa não, usar o bom senso. Bola debaixo dos braços, bate o centro, vamos buscar o 2-1. Que eu até fiz essa crítica no jogo contra o Bragantino. O cenário ali era um pouco diferente porque era já os 50 do segundo tempo. Tinha ainda acho que uns 2 minutos de jogo. Mas foi o que eu falei lá atrás. Era pra Derek Lacerda pegar a bola debaixo dos braços, bate o centro e comemorando, né? Pega a bola, comemora, vibra, pá, pontualmente, bate o centro, vamos buscar o 2-1. Beleza que é fora de casa, é um jogo com um cenário um pouco mais diferente, beleza. Mas era essa a postura. Não tem muito pra onde correr. Beleza. Sobre a questão do espírito, é algo meio complexo debater, mas você olha para o comportamento dos jogadores do Fortaleza, o desempenho, a postura, a gana ou a falta dela nos últimos 4, 5, 6, ao longo dos últimos 10, 12 jogos, o Fortaleza sempre esteve na frente do Sport na pontuação, mas a gana, a fome, aparentemente do Sport era maior. Bizarro, né? O Sport tá rebaixado tem muito tempo já, pô. O Sport não foi rebaixado ontem, antes de ontem, não. O Sport caiu desde a 10ª rodada. O Sport ia ter que fazer uma reviravolta surreal. E eu sinto que falta um pouco disso para os jogadores do Fortaleza. Muitas expulsões infantis em início de jogo. O jogo contra o Juventude foi uma nojeira. O primeiro tempo foi ridículo. Foi tão ridículo que o próprio Palermo falou no pós-jogo, no vestiário. Ó, a postura do primeiro tempo não pode se repetir nos próximos jogos. Foi uma postura vergonhosa. O próprio Palermo, treinador do Fortaleza, admitiu isso, pô. Que foi vergonhoso mesmo. Só que assim, porra, é o tal detalhe do futebol, né? Se as bolas ontem de Sacha entrassem, no caso na quarta, né? Se as bolas de Sacha entrassem, que Jardim fez milagre, se a bola na trave batesse na trave e entrasse, a questão do espírito ia ser deixada um pouco mais de lado, naturalmente. Mas eu sinto que falta um pouco mais de espírito para os jogadores do Fortaleza. E sim, bola jogada, o Sport joga mais bola do que o Fortaleza. E isso aqui eu não tô querendo vangloriar e enaltecer o grande futebol do Sport, não. Não tem nenhum grande futebol do Sport, não. Só que, na média, no pós-Copa do Mundo, é um time que joga mais do que o Fortaleza. Lógico, o Fortaleza tem um elenco melhor do que o Sport, tecnicamente falando. Mas o Sport compete mais, joga mais do que o Fortaleza. E não é suficiente, até porque o futebol do Fortaleza é ridículo. É um futebol do time de Série B, de segunda divisão, que vai cair para a Série B. É só o tempo que vai comprovar isso. Então, assim, eu não tô aqui querendo enaltecer o grande futebol do Sport, não. Mas, sim, acho que o Sport, em vários momentos,
teve mais brio, mais gana, mais fome, na média, tá? Do que o Fortaleza. Em alguns jogos o Fortaleza teve até mais isso do que o Sport e tal, teve até um pouco mais de desempenho do que o Sport. No próprio jogo que o Fortaleza ganhou do Sport por 1-0, ganhou bem do Vitória por 2-0 ali e tal. Lógico que teve alguns recortes por aí que o Fortaleza foi melhor do que o Sport. Mas na média eu sinto que falta um pouco mais de espírito pro Fortaleza. Você pode até achar que o time do Sport, sei lá, não é muito mais aguerrido do que o Fortaleza, ou é um pouco menos, enfim, um pouco mais. Mas no final das contas a conclusão é a seguinte: o espírito de jogadores do Fortaleza deveria ser bem maior ou maior do que o espírito de jogadores do Sport. E você não consegue chegar nessa conclusão. Que o Fortaleza tem mais fome e mais gana. Muito pelo contrário, a impressão que dá é que o Sport tem um pouco mais disso, né? Mas enfim, dito tudo isso, eu me acordei agora, no sábado, 7h30 da manhã, pra gente complementar essa análise pré-jogo, trazer as escalações corretas e as informações dos desfalques de Fortaleza e Cruzeiro e também trazer os dados recentes históricos no confronto geral entre Fortaleza e Cruzeiro jogando longe do Castelão contra o Cabuloso. E ó, eu tô trazendo esse recorte inicial da live porque achei que foi uma live bem interessante ontem no canal. Quem não acompanhou, eu vou deixar o link aqui no card. A gente fez o pacotão geral dessa 29ª rodada da Série A. São sempre lives muito interativas, também rola sacanagem. Seguinte, vamos voltar aqui para falar sobre coisa séria, ó. Fortaleza e Cruzeiro pegando o retrospecto geral no Mineirão ou em Cariacica, né? Por que eu tô falando em Cariacica? O último confronto entre Fortaleza e Cruzeiro, longe do Castelão, foi em Cariacica. Não foi no Mineirão, não foi em Minas Gerais, foi no Rio de Janeiro. Então assim, eu tô pegando o retrospecto geral de Cruzeiro e Fortaleza, longe do Castelão, porque o jogo é longe do Castelão. Vai ser em Minas Gerais, no Mineirão. Por isso que a gente tem que pegar esse recorte. E não o recorte geral. E não o recorte no Castelão também. Não faz sentido. A gente tem que pegar como é que o Fortaleza se comporta, como é que o Fortaleza se sai jogando no Mineirão, ou em Cariacica, ou em qualquer outro lugar que não seja no Castelão. Bom, ao todo foram 8 jogos, 2 vitórias pro Fortaleza, 2 empates e 4 vitórias pro Cruzeiro. Curiosamente que o Cruzeiro ele era avassalador, né? De 74 até 2005, o Cruzeiro nunca havia perdido ou nunca havia desperdiçado pontos contra o Fortaleza. Só que de 2006 para cá, rolou um empate lá no Brasileirão. Em 2019, que o Fortaleza fez uma boa campanha de nona colocação, o Fortaleza conseguiu empatar por 1-1. E agora, recentemente, campanhas do Fortaleza que geraram participações em Libertadores, o Fortaleza venceu no Mineirão por 1-0 em 2023 e em 2024 venceu em Cariacica. Bizarro, né? Só que assim, então pegando o retrospecto recente, o Fortaleza vai ganhar do Cruzeiro? Claro que não, né? Até porque o Fortaleza não tá jogando absolutamente nada, principalmente fora de casa. E outra, pega o retrospecto recente agora geral de Fortaleza e Cruzeiro. O último confronto no Castelão foi 2-0 pro Cruzeiro, fora o vareio de bola. O Cruzeiro atropelou o Fortaleza, foi 2 com vaga para 5. E o momento do Fortaleza é péssimo e tem vários desfalques pro jogo de hoje. Por exemplo, João Ricardo, Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira e Alanzinho. Todos esses estão no DM. Adam Barreiro e Pablo Roberto, Kusevich também está no bololô, cumprem suspensão por ter levado cartão vermelho. No último jogo agora que o Fortaleza apoiou do Vasco. Só aqui são 8 desfalques. Gaston Ávila e Daverson cumprem suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. O Fortaleza vai para o jogo sem 10 jogadores, com 10 desfalques. Uns mais importantes do que o outro, é evidente. O Cruzeiro também tem desfalques, mas ainda assim tem um time muito mais completo e muito mais qualificado do que o Fortaleza. O Cruzeiro não tem Cássio porque está cumprindo o protocolo de concussão. Kaique Bruno e Caio Jorge estão suspensos. Caio Jorge foi suspenso, foi expulso no último jogo contra o Atlético Mineiro. Fagner tá fora há um bom tempo, Matheus Henrique também tá fora por fratura na costela e Sinisterra é edema na coxa. O Cruzeiro tem 6 desfalques, o Fortaleza tem 10. Então assim, naturalmente a qualidade do jogo vai cair um pouco. E aí vamos lá, prováveis escalações aqui em tela para vocês. O Fortaleza vai com Breno no gol, Lucas Gazal, Brito, Mancuso e Bruno Pacheco, Lucas Sacha e Pochettino na dupla de volante, Jason Guzmán de meio atacante, Moisés, Iago Pikachu e Lucero. Eu fiz um mano a mano rápido aqui, tá, gente? De Fortaleza e Cruzeiro. E eu coloquei uns 8-3 pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro vai com Léo Aragão, Fabrício, Bruno, Vidalba, Calma Prates e William. Léo Aragão substituindo Cássio e Calma Prates substituindo Kaique Bruno. Se fosse Cássio e Kaique Bruno,
seria 10-1 pro Cruzeiro, tá? Lucas Romero e Lucas Silva na dupla de volante, Matheus Pereira de meia, Christian na ponta direita, Wanderson na ponta esquerda e Gabigol de centroavante. E aí Lucero não faz gol tem mais de 4 ou 5 meses. Óbvio que Gabigol é muito melhor do que Lucero, faz uma temporada muito melhor do que Lucero, não tem comparação. Matheus Pereira de meia atacante, muito melhor do que Jesus Guzmán, por todo o contexto da temporada. Lucas Silva, Lucas Romero também. É o pacotão geral de um time que disputa ali as primeiras colocações da Série A. Contra um outro time que está virtualmente rebaixado para a Série B. Não tem muito mistério, não tem muito para onde correr. Se o Fortaleza quiser ainda pleitear, brigar por essa vaga na Série A da próxima temporada, tem que ganhar o jogo de hoje. Não tem muito para onde correr. O empate é um péssimo resultado pelas circunstâncias de tabela. Só interessa para o Fortaleza a vitória para chegar a 27 pontos e tentar diminuir um pouquinho a distância para o 16º colocado e tentar voltar a respirar por aparelhos em coma na UTI, mas é tentar, né? É o que tem para hoje. E o Cruzeiro, se ganhar, vai a 56, pode encostar ali um pouquinho no segundo colocado, mas não vai brigar pelo título porque falta elenco para o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem elenco para ser campeão da Série A. Bom, dito isso, só para complementar a análise aqui pré-jogo, o Cruzeiro é um time que tem dificuldades de propor jogo o tempo todo. Tem dificuldades quando pega um adversário com a retranca bem fechada e sabendo jogar em transição. O Cruzeiro tem dificuldade de vencer as partidas. Foi assim contra o Ceará, o Cruzeiro perdeu o jogo por 2-1. Foi assim contra o Sport, o Cruzeiro empatou e merecia perder o jogo, porque o Sport foi prejudicado na partida pela arbitragem em 2 lances capitais e o Sport criou mais chances claras de gols do que o Cruzeiro. Então, assim, o jogo estava até mais pró-Sport do que pró-Cruzeiro. Mas o Cruzeiro criou várias oportunidades também, meteu bola na trave, Gabriel teve que fazer várias defesas. Então assim, não acho um jogo impossível para o Fortaleza pontuar. Se souber marcar bem lá atrás e jogar em transição, o Fortaleza pode tirar proveito aí dos espaços que o Cruzeiro deixa nas costas da zaga e vencer a partida até. Mas vamos para a parte prática, isso não vai acontecer. Até porque no jogo de Sport e Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha Fabrício Bruno, não tinha Lucas Romero, não tinha mais quem, meu Deus? Não tinha Caio Jorge, não tinha Kaique Bruno. O Cruzeiro estava sem uns 4 ou 5 jogadores ali. Então, naturalmente, diminuía a qualidade de grupo do Cruzeiro. No time titular, inclusive, tá? Então, assim, gente, pegando o pacotão geral, óbvio que o Cruzeiro é super favorito. Pela péssima campanha que o Fortaleza tem fora de casa. Pelo momento do Cruzeiro na tabela. E pelo péssimo momento do Fortaleza jogando a Série A. Só ganha de times que estão na zona do rebaixamento. Enfim. Mas é jogo que dá pro Fortaleza fazer ferida, viu? Se souber jogar o jogo, marcar bem, fechadinho, explorar a transição, dá pra vencer. Agora a bronca é que o Lucero é o centroavante do Fortaleza, né? A bronca é que, sei lá, Gasal tá na zaga. Ai, tá time ruim, desgraçado. Bom, é isso, gente. No mano a mano, os únicos que vencem aqui são Moisés, na minha opinião, Bruno Pacheco na lateral esquerda e Breno no gol, porque eu não conheço muito bem Léo Aragão, não. É isso. Vamos ver no que é que vai dar esse Fortaleza e Cruzeiro no Mineirão. Tamo junto. Eu acho que o Cruzeiro vence. Meu palpite é 3-1 pro Cruzeiro hoje, lá em BH. Valeu, gente. Abraço.